Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais um TICcast. Meu nome é Cristiano Ribeiro e hoje eu estou na companhia do Guilherme Bali, que vai falar um pouquinho sobre design, sobre negócios e sobre um monte de outras coisas. Guilherme, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por aceitar esse convite e hoje vamos trocar muita ideia sobre... A ideia era falar sobre design e negócios, né? Mas eu acho que a gente vai além. Primeiro, eu queria te agradecer, né, Cris? O convite, é uma satisfação estar trocando essa ideia aqui contigo e com todos que estão nos assistindo. E, com certeza, vamos falar de design de negócios, obviamente, mas todas as aplicações, né, do design, seja na parte de experiências, de eventos, o próprio design da nossa vida, né, como pessoa, como profissional. Então, acho que vai ter muito papo aí pra gente trocar. Que ótimo. E, Guilherme, tu tem uma formação, é legal o pessoal te conhecer também, que ela é uma formação que ela é bem multidisciplinar, né? Eu no início da minha carreira eu acabei trabalhando em algumas empresas, né, na parte corporativa, na parte de marketing, comercial, financeira, também na parte de eventos, então isso me deu uma visão bem multidisciplinar. Minha formação é administração com ênfase em marketing, né? Tenho especializações em gestão de projetos, em coaching estratégico e também em gestão e gastronomia em serviços de alimentação, né? Que é a minha grande paixão, a parte de alimentação. Então, eu tento, na medida do possível, sempre trazer essa minha base de gestão e de administração, mas mesclando, né, com esses outros ambientes de outros temas, né, outras áreas, porque eu acho que é aí que surgem a inovação, né, aí que surgem novos projetos, novas ideias, né? E, obviamente, todas as ferramentas de design ajudam na execução desses projetos e dessas ideias. O mais louco, eu também sou um cara bem multidisciplinar. Há uns anos atrás, há umas décadas atrás, iam achar que a gente era um fracasso, porque, na verdade, as pessoas tinham que se formar numa coisa e ser só aquela coisa. Quem não fazia só uma coisa era alguém que estava perdido na vida, né? E que bom que hoje a gente tem condições de fazer muitas coisas e juntar muitas áreas que às vezes não tem a ver uma com a outra, né? Cada vez mais as empresas têm valorizado esse tipo de profissional, né? A gente chama até o profissional diamante, né? Que ele tem uma amplitude de conhecimento, que ele consegue conversar com pessoas de diferentes áreas e aproximar essas pessoas, né? Porque quanto mais diverso for uma equipe de um projeto, mais completo ele vai ser, mais inovador, maiores vão ser as capacidades de ele realmente gerar valor, né? Para aquele ambiente que ele se propõe. Então, esse tipo de profissional, ele é muito requisitado, né? Claro que além dessa amplitude de conhecimentos de diferentes áreas, né? Esse trânsito livre, é importante que a gente tenha também algumas especialidades, né? Se aprofunde em alguns pilares, né? Para realmente tu ter como implementar muitas das ideias. E esse profissional, eu no meu caso, eu tenho a parte de design, de administração, design de projetos, né? E isso me ajuda nessa implementação dos projetos. E gastronomia, né? Eu sei que é a grande paixão que tu tem. É verdade, a gastronomia, eu falo, né? Como eu presto consultoria, eu trabalho com design de negócio e gestão estratégica, prestando consultorias. E a consultoria é um ato de servir, né? De ajudar o outro, ou ajudar uma outra empresa, ou outro profissional, né? Um executivo, por exemplo, a alcançar seus objetivos, a se organizar melhor, né? E a gastronomia, ela é isso, né? Eu falo, né, que é a forma mais imediata de tu ter um feedback de um projeto realizado. A partir do momento que tu tem lá uma ideia de uma receita, que tu pensa quais são os ingredientes, tem todo o processo, né, um método de compra e de preparação disso, né, um empratamento, então onde que tu vai servir, como que tu vai servir, né, então tu tem todo um projeto e quando a pessoa come, tu já consegue ver, né, o resultado disso acontecendo. Então, eu sou apaixonado pelo ato de servir, né, e de ter esse feedback instantâneo a partir de um esforço, de um trabalho feito, né. É que a gastronomia, ela é uma coisa que ela também é uma paixão minha, tu sabe, e ela mistura um pouquinho de várias coisas. Na gastronomia tu tem, além de todos os sentidos, eles estão ali presentes, tu tem o cheiro, tu tem o tato, tu tem o paladar, tu tem tudo ali, o visual principalmente também.
tu tem uma série de coisas que as transcendem a comida, né? Sabe que eu dei uma disciplina na faculdade, na graduação de Food Design da universidade, e para mim foi muito surpreendente, assim, dar Food Design na universidade, porque eu já dava essa disciplina, mas normalmente para designers, não para o pessoal da gastronomia. E foi muito legal, que foi no último semestre. E aí, quando eu cheguei lá, eu achei que o pessoal tinha uma noção maior de negócios. E, na verdade, eles eram muito bons em fazer comida. Muito bom. Mas eles não tinham uma noção geral, no máximo de administrar um restaurante, mas não do negócio da comida. Não de experiência, uma coisa maluca, né? Design de experiência é uma coisa que eles não tinham ouvido falar. E a experiência na gastronomia é a mãe de tudo. Eu tive essa formação, né, de gestão e gastronomia em serviço de alimentação, e 95% dos meus colegas, eles vinham da parte de nutrição ou da parte da gastronomia. Então eu identifiquei isso também, né, o perfil, né, dessas pessoas que estavam participando. E eu vim justamente do lado contrário, da parte de gestão, né? Não que seja contrário, mas que eu vi que é muito complementar, né? E a ideia de trazer justamente esse olhar do design para a gastronomia, né? E para o contato com esses profissionais gerou muito valor, né? A gente desenvolveu vários projetos em conjunto também. Até hoje tem alguns amigos, clientes, enfim, que a gente continua trocando e criando novos negócios por essa união, né? Desses dois vieses, né? Mas aí tu falou assim, não é estranho um negócio ao outro, mas era. Se tu olhar umas décadas atrás, quem fazia comida, fazia comida. Quem fazia design, quem fazia negócio, fazia negócio. E pronto, a gente veio de um mundo, provavelmente quando tu estava lá no início da tua carreira, era assim. Cada um fazia a sua coisinha e não saía do seu quadrado. Tinha os limites bem definidos das áreas. E hoje, tu vê assim, o cara da gastronomia tem que aprender de negócio, tem que aprender de experiência, tem que aprender de design. Eu, na minha formação de design, não aprendi nada de negócio. Tudo que eu aprendi de negócio foi porque eu fui atrás. Então, é muito legal hoje tu ver que o mundo ele está abrindo. O pessoal, na formação de gastronomia, tinha uma cadeira de food design. O pessoal tem um olhar geral na experiência da gastronomia. E não na experiência do empratamento em si, na experiência do ato de comer, né? Perfeito. Eu identifiquei isso, né? Até na própria administração, né? A gente tinha uma especificidade de ferramental para gerir negócios, mas daí a pessoa que era advogado, a pessoa que era médico, a pessoa que era engenheiro saía da sua formação técnica na universidade e tinha que montar um consultório, tinha que gerir um consultório e não tinha ferramentas para isso. Então, assim como aconteceu, obviamente, e isso vem mudando, talvez também por influência tua na tua universidade, e agora eu vejo também outras universidades se mudando para isso, e até as próprias pessoas buscando esse tipo de complemento na sua educação, né? De ter cadeiras específicas, né, de design e de gestão de negócios, né, em ambientes que antes isso não era visto, né, não era valorizado, talvez não fosse naquele momento visto como importante, sendo que quando tu vai para o mundo real, isso se torna muito importante, né? O mundo real, tu falou tudo. Eu nunca vou esquecer, assim, quando eu era guri, tava na faculdade, eu não tinha acabado a faculdade de design, já tava mais no fim, assim, eu vou ter um estúdio de design. E aí eu fui lá, aluguei uma salinha, fiz meu estúdio de design, ficou bem bonitinho, com os poucos reais que eu tinha ali, ficou bonitinho essa ali. Vou fazer design. Só que o meu fazer design era fazer design. Pergunta se eu ganhei dinheiro ou se eu perdi com aquilo. É óbvio que eu perdi dinheiro, não tinha noção de negócio. Eu fazia design, mas eu não tinha ideia que tinha todo um sistema de negócio por trás. Meu atendimento com o cliente, se eu olhar pra trás, era horrível. Aí eu fui descobrir a primeira grande descoberta que eu fiz, assim, tendo o meu primeiro negócio, que foi um fracasso, foi olhar e dizer assim, não, para aí, tia. Eu passo muito tempo fazendo design e pouco tempo atendendo cliente. Eu tenho que aumentar o tempo de atender cliente. Eu tenho que saber falar com esse cara. Eu não sabia falar com esse cara. Eu chegava no meu cliente e falava de brainstorming, briefings e não sei o que, palavras que não são do mundo dele. E aí, até um dia que o cliente me disse assim, eu nunca vou esquecer, ele me olhou, era um cara dono de uma galeteria. E eu falando todo técnico, achando bonito falar técnico, eu bem gurizão, falando as palavras técnicas do mundo do design, e o cara é um senhor meio gordo, com a mão na barriga, me olhou e disse assim, ó, não me interessa esses briefings que tu tá falando aí, eu quero saber do meu trabalho, como é...
aquilo foi chocante pra mim, sabe? Eu saí brabo com ele, mas depois de um tempo eu me dei conta, tia, mas não é ele que tem que entrar no meu mundo, é eu que tenho que entrar no mundo do cara. Perfeito. E isso é o princípio do design. O design é sobre pessoas, né? E de entender para quem que a gente está fazendo o trabalho que está fazendo, né? E quais são as demandas que elas têm, quais são as dores que elas têm, qual é o universo. Por isso tem a ferramenta do mapa da empatia, né? Que ajuda a gente se colocar no lugar do outro com o olhar do outro, identificar o que vê, o que sente, o que ouve, né? Então, o objetivo dessas ferramentas é gerar essas informações para que a gente consiga trabalhar e se portar, né, melhor, seja num contato com um determinado cliente, seja para a criação de uma determinada experiência, né, para um público maior, né? Então, o design, esse que é o fundamento, né? É o trabalho em função das pessoas. Né? Design é sobre pessoas, eu acho que tu falou tudo aqui. Design é sobre pessoas. São metodologias, tem uma série de coisas, uma série de ferramentas, mas no fundo é pra gente. Uhum. É sobre gente, é para a gente, né? Isso é muito bacana. E Guilherme, assim, ó, como é que gera uma experiência? Vamos entrar no assunto que eu amo também. Como é que gera uma experiência? Tá, beleza, o cara quer fazer uma experiência. O que eu olho em volta? Vamos começar assim, ó. O cara tem uma loja, tem uma farmácia, tem um posto de gasolina. Como é que gera a experiência? Legal, eu gosto, claro, a gente falou um pouquinho da parte da gastronomia, né, e a comida, ela tem a comida e bebida, ela tem mais ainda esse potencial de gerar boas experiências em função das características, né, sensoriais, né, da comida, tanto visual, gustativa, olfativa, né, então tu consegue brincar bastante com isso e daí sim gerar experiências significativas e memoráveis na vida das pessoas, né. Então, a experiência é gerar um gap ali naquela determinada realidade que depois de muito tempo a pessoa vai olhar para trás e vai se lembrar daquele momento, né? Eu gosto de separar dessas duas formas. Uma coisa é tu ter um produto recorrente ou um serviço recorrente que tu vai fazer um mapeamento daquela jornada do consumidor, né? E vai identificar esses pontos de contato e vai deixar o mais fluido possível essa experiência, sem atrito, para facilitar a vida, mas isso é um design ali do serviço, né? Que não vai, porventura, trazer algo muito wow, espetacular nessa jornada, né? Tu vai fazer um design do serviço. Agora eu vejo o lado da experiência isso, né? De tu realmente agregar valor, né? Então, e tu pode, como mesmo a tua pergunta, né, tu pode fazer isso não só num jantar de experiência, como muitos, né, que eu fiz parte e produzi ao longo da vida, mas tu pode gerar num restaurante no dia a dia, né, tu ter pequenas coisas que agregam valor e que fazem com que aquele consumidor, aquela pessoa, perceba um valor nisso, né, e volte recorrentemente ali naquele teu estabelecimento. Eu vou lá na lancheria do parque, por exemplo, não é por causa que tem um tapete vermelho me esperando, porque eu sei que eu vou sentar lá, que eu vou comer o X, que eu vou pedir meu suco do jeito que eu quiser, ele vai fazer e ele vai me servir na hora. Aquele é o benefício. E essa pra mim é uma experiência memorável. Na jarra. Na jarra. Cara, aí tu falou, acho que a coisa assim que mais tu vê, que entende de experiência, tu separou o wow. É muito engraçado, né? Parece que assim, experiência, tudo tem que ser o wow agora. Cara, às vezes não tem que ser. Às vezes tem que ser isso. Uma jarra de suco num lugar simples. Não precisa ser... Tem um sketch do Porta dos Fundos maravilhoso, que é da Hot Dogueria do Jax. Tu já viu? Não. É muito bom. A guria vai lá comprar um cachorro quente, que eles chamam de podrão lá em São Paulo. Uhum. E aí chega o cara e diz assim, não, agora não é mais hambúrguer, não é mais cachorro quente do Gelson, é Hot Dogueria do Jax. Eu passei por um rebrand, mudei de nome. Sim, eu já vi. Uhum. Cara, nem tudo tem que ser o wow. Às vezes tem que ser... Às vezes o incrível é ser simples. Como, tu deu o exemplo perfeito, eu cheguei no parque. É que o wow, ele não está diretamente ligado à complexidade e à ser fancy, a ser espetacularmente complexo, enfim. Ele está diretamente ligado ao teu sentimento e o quanto ele marca na tua vida. Perfeito. Né? Então, a gente volta lá com os nossos pais, né? Tem coisas simples, aquelas coisas simples são as mais baratas, são de graça muitas vezes, né? Então, esses são os momentos, isso são experiências, Ratatouille. Ratatouille era a comida mais simples do mundo que gerou uma coisa...
Incrível, né? E daí as pessoas acabam achando que para criar uma boa experiência, uma experiência incrível, tu precisa gastar, tu precisa muito tempo. O que tu precisa é identificar esse cliente ou essa pessoa que tu quer dar aquela experiência, tu entender ele, por exemplo, para tu fazer uma experiência de aniversário para tua esposa, para tua namorada. Tu não precisa gastar milhões para fazer isso acontecer. Tu conhece a pessoa, tu pensa, tu sabe o que ela gosta, sabe o que ela assiste, tu vê o que ela daqui a pouco tá passando pelo momento, o que tu pode dar para ela, ou apresentar para ela, ou proporcionar para ela, que faça daquele momento memorável, né? Tu viu uma coisa, né? Tu falou um negócio que é muito impressionante. Se eu pegar o meu pai e eu for levar no restaurante mais caro de Porto Alegre, o mais chique de Porto Alegre, ele não vai dar bola. Porque o pai é um cara assim, o pai é um cara de bom gosto, é um cara muito bacana, mas ele não é um cara muito ligado à ostentação. O pai é um cara muito simples. Se eu levar o pai no restaurante chique, ele não vai reclamar, vai lá, vai comer, tudo bem. Mas se a gente for num lugar simples, ou se fizer uma comida em casa, eu vou ver ele feliz. E tu vê uma coisa, se eu levar o meu filho... Tá, eu ia pegar um exemplo absurdo. A Disney não tem como não ser bom, mas se eu... é a Disney. É a Disney. Vamos tirar a Disney, porque a Disney é o pior exemplo do mundo que eu ia usar. Mas se eu pegar... Vamos passear no Parquinho da Redenção, eu e meu filho. Ou vamos fazer uma pizza em casa. Eu vejo que ele e eu ficamos mais realizados com a pizza. Cara, experiência, aí tu volta pra pessoa, né? Sim. Tem que conhecer pra quem tu faz. Exato. A experiência que pra um é incrível, pra outro é horrível. Tem gente que gosta do Lollapalooza. Eu pago o mesmo valor do ingresso pra não ir. Sabe, se tu é obrigado no Lollapalooza, eu pago. Eu pago 2 vezes o ingresso, eu não quero ir aquilo, isso é um inferno na minha vida. Sim, não é uma experiência que te agrada, né? Deus me livre, aquela música alta, aquela gente toda, tudo que eu não quero na minha vida. Sim. Para outras pessoas pode ser, né? E provavelmente Invejo elas pagam uma fortuna pra ir, deve ser. Eu tenho inveja. Eu tenho muita inveja de quem vai pra aquilo, se diverte, dança, fica feliz pra caramba. Deve ser maravilhoso, eu não. É que nem o estádio de futebol. Tá, eu assisto um futebolzinho em casa, tudo, eventualmente até fui no estádio algumas vezes, mas não queima por dentro ver um jogo de futebol. Eu gosto, mas não. Agora, pra quem gosta de futebol, eu tenho inveja de quem gosta de futebol. É, uma paixão mesmo, né? E isso que a gente fala, paixão é emoção, né? A experiência é mexer com as emoções das pessoas. E nem sempre, para que seja uma experiência, ela é uma emoção positiva. Bah, agora tu entrou num ponto maravilhoso. Como uma experiência negativa pode ser interessante um negócio? E não digo nem negativa, porque não existem... A gente tem o disco das emoções, né? A teoria dos appraisers, né? Então a gente tem diversas emoções. Tem o próprio filme, aquele que é uma animação agora, que é dos sentimentos, das emoções. Como é que é o nome? Você lembra? Divertidamente. Esse é um filme espetacular. E daí a gente fala de ensino, olha como é importante as crianças desde o início ter essa consciência das suas emoções e conseguir gerir essas emoções, né? E entender primeiro como que elas aparecem. E os adultos também, obviamente, né? A gente fala tanto nessa questão de resiliência, antifrágil, autoconhecimento, e num simples filme desses tu consegue tirar um monte de lição, né? Mas voltando ali para o ciclo das emoções, o disco, né? A gente tem inúmeras emoções que a gente pode explorar, né? E o designer, ele, claro, por exemplo, num jantar experiência, ele tem muito mais controle sobre o ambiente, sobre a luz, sobre a temperatura, sobre o tempo. Tu tem um controle, tu pode instigar determinada sensação naquela pessoa, né? E nem sempre, para que seja memorável, vamos pegar, tem tipos de experiências que são extremamente traumáticas na vida de pessoas, né? Seja um trauma para um determinado bicho, altura, às vezes que já vem de muito tempo, né? E que deve ser trabalhado, né? Para a pessoa passar aquilo, mas é uma experiência daqui a pouco traumática, negativa que teve. Como também tem experiências, às vezes, até desconfortáveis, que não é tão traumática, mas que também marcou a tua vida e que também influencia as tuas ações e que tu olha para trás e que tu consegue identificar, tu te lembra daquilo. Foi uma experiência. Exatamente. Mas foi uma experiência que não te trouxe tanto prazer, né, e satisfação. Mas o trabalho é isso, né? Como fazer isso acontecer, né? Já teve que gerar uma experiência ruim em um projeto? Ruim, assim. É claro que experiências que tu projetou para não serem boas por algum determinado motivo?
Eu trazer um exemplo de um jantar que foi feito com o Cozime lá no Sheraton. Eu me lembro do... Depois eu quero que tu explique o Cozime, mas conta antes, eu quero que tu explique, porque é um projeto maravilhoso, acho que o pessoal tem que conhecer. É o projeto do Paulo Ardengue, ele é um empreendedor incrível, trabalha agora com inovação em cidades e também é um grande apaixonado e entusiasta da gastronomia, né? E ele, junto com a Basile, que também que é uma empresa que dá todo esse suporte operacional lá nessas aventuras de criação de jantares de experiência, né? E a gente se conectou por vários assuntos em comuns, um deles a questão da gastronomia, e daí esse jantar especificamente foi lá no Sheraton, e depois eu fiz uma ferramenta onde eu uni várias, um quadro onde eu uni várias ferramentas, né? Uma delas a teoria dos appraisers, fazendo design emocional, identificando cada ponto, né, que a gente tinha de emoção ali naquelas etapas do jantar. E uma das etapas era... a gente tinha um engenheiro acústico dentro do projeto. Então, as luzes estavam todas azuis, o ar-condicionado foi colocado bem no frio, foi servido um prato com nitrogênio líquido, né, remetendo essa questão mais do frio, né, obviamente do nitrogênio, e foi colocado um som de geleira ao fundo. Então, tu colocava a pessoa... Quem gosta de passar frio? Sim. Muito poucas pessoas, mas uma sensação de desconforto ali, né? Uhum. Tu tá sentado ali, ok, mas tá frio. Todas as sensações tu modelou para que aquela pessoa tivesse aquele tipo de sensação. E daí, logo em seguida, o outro step era luz vermelha, um ar-condicionado quente, um prato, um comfort food e um som de útero materno, né? O que é mais confortável do que isso? Uhum. Então, tu gerou esses contrastes entre esses dois pontos. Um deles não é muito positivo, mas tu ressaltou o confortável depois, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, esse é um exemplo de geração de experiências, né, propositais e intencionais. Eu acho que isso que o designer tem que ser, né? Ele pode ser intencional, ele pode ser estratégico. É isso que o designer pode ser, né? E deveria cada vez mais ser, né? Os profissionais, eles serem intencionais e estratégicos. Eles têm vontade de fazer. Porque o próprio design é projeto. Projeto é tu desejar algo. Então eu tenho muito isso em mim, né? Eu gosto de ter intenção nas coisas que eu faço. Não que aquilo que aconteça... a mais, ou que eu vou aprendendo no processo, etc., não é importante. Talvez seja mais importante do que o objetivo que eu tracei. Mas o fato de eu ter uma intenção, um objetivo, um projeto, me faz com que as coisas fluam de uma forma mais assertiva, né? Sensacional. Sensacional. E deixa eu te contar uma vez de um projeto que eu fiz. Eu sempre disse que foi o melhor projeto. Vou falar de novo que eu me enrolei. Vou te contar um projeto que eu fiz que eu sempre digo que foi o projeto melhor custo-benefício que eu já projetei até hoje. Foi uma coisa simples para resolver um problema bobo. E trazia um desconforto. A ideia era trazer desconforto. Que eu trabalhava numa universidade que tinha aula de manhã e de noite. E se usava o computador da Apple e tinha os Magic Mouse. E os Magic Mouse são a pilha. Uhum. O que acontece? O pessoal da noite esquecia o Magic Mouse ligado, chegava de manhã, tava sem pilha. E aí toda aquela mão, vai lá, pega a pilha, troca a pilha. Aí o pessoal da manhã usava Magic Mouse ligado, de noite chegava aquela confusão. E aí na época tinha um grupo de Facebook, era uma brigalhada, aí chegava um, botava assim, porque o pessoal da noite, discursão, o pessoal da noite não tem respeito, blá 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 blá, textão. E aí vai, e aí acontecia, era brigas. E aí o que se fez para resolver? Tem uma coisa que as pessoas fazem que eu nunca vi dar certo na minha vida, que é plaquinha de lição de moral. Primeira coisa, bota na parede uma placa dizendo: não esqueça de desligar seu mouse. Desculpa, não funciona. Uhum. Agora no meu condomínio, botaram umas plaquinhas no chão. Não deixe seu cachorro... Não funciona e não vai funcionar. Sim. Tipo, eu nunca na vida fui num banheiro de algum estabelecimento que não tivesse uma lição de moral de higiene em cima do vaso. Não funciona.
O único lugar que não tinha uma lição de moral em cima do vaso, eu acho que era no Universo Expandido, na minha escola, que eu tinha uma plaquinha dizendo local destinado a uma lição de moral sobre higiene. Inclusive, fazia piada com isso. Posso só usar a tua respiração? Um exemplo daí do uso do designer na questão do banheiro. Vê se tu botar uma plaquinha dizendo não urine aqui, ou enfim... O que os designers criaram? Um designer ou uma pessoa que tem essa visão, esse viés do design. Ele criou uma mosquinha, colocou no mictório, porque ele sabe o comportamento do ser humano, e principalmente do homem, que o homem ele gosta de mirar ali em determinado local. Não tem como não fazer isso. E se tu pegar indicadores depois, até tu medir isso junto com o pessoal da limpeza e tal, tu vai ver que vai diminuir muito a incidência de xixi no chão. Óbvio. Versus o uso de uma plaquinha que não vai funcionar. Tem um outro local que resolveu isso de uma maneira incrível, que foi o Shopping Moinhos, porque esse problema resolve no masculino, não no feminino. Sim. E no feminino, às vezes, é mais sujeira porque as mulheres não querem sentar num vaso sujo, e eu entendo. Claro. O que o Shopping Moinhos fez? O Shopping Moinhos botou um potinho de álcool gel na parede e um papel toalha daqueles. Então, antes de sentar, tu passa o álcool gel ali. O banheiro tá limpo. Todas as mulheres falam do Shopping Moinhos que o banheiro agora é limpo. Porque as pessoas sentam agora. Não ficam mais em pé, acocoradas. Então, design de experiência tem muito a ver com fazer coisas que não são... A plaquinha não resolve. Aí voltando à história do mouse. Placa na parede, não adianta. Textão, não adianta. Conscientizar as pessoas, não adianta. Aí eu fiz o projeto mais barato da minha vida. O que eu pensei? Como fazer... A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Por que as pessoas não desligam o mouse? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Perguntar é muito importante no design. É o porquê das coisas. E não é... Se eu olho do meu ponto de vista como professor... E aí eu vou voltar pra ti. A primeira coisa que tu falou aqui é empatia. Mapa de empatia. Tu tem que ir pro lugar do aluno. Eu vou dar textão. Porque o aluno não se dá conta, porque não sei... Cara, ele tá ali. E aí, eu perguntando pro aluno e observando os alunos, o que eu percebo? Hora de sair, o cara, antes de... O pessoal já pode ir embora, o pessoal já tá aqui, ó, com a mochila nas costas, correndo. Porque tem que pegar o ônibus, tem que sair correndo. Por vários motivos que... Sei lá. Mas assim, ele tem que sair correndo. Ele não vai lembrar de desligar o mouse. Ele não lembra disso. E aí meu projeto partiu disso. Bom, eu vou ter que fazer ele querer desligar o mouse. Como é que eu vou fazer ele querer desligar o mouse? É uma coisa muito complicada a fazer. Eu fiquei pensando. E eu fiz o seguinte. A minha ideia, que não me deixaram fazer, era fazer um buraco na mesa no formato do mouse. Aí não deixaram estragar a mesa, não, tudo bem. Então eu fiz um adesivo desse tamanho, preto e branco, com só o desenho do mouse escrito, deixe seu mouse aqui. Não precisava nem ter nada escrito, era só o desenho do mouse já funcionava. Com o mesmo tamanho do mouse e colei na mesa. Cada adesivinho desse saiu menos de 20 centavos. Não tem como tu olhar um lugar de deixar o mouse e não deixar o teu mouse. Sim. Tu vai querer deixar. Tu cria um desconforto se não tiver no lugar, sabe? Aquela coisa, deixei aqui. Não, mas quando ele arrumar o mouse, ele vai lembrar de desligar. Então, tipo, ele tirou daqui, botou aqui e desligou o mouse. Eu medi durante 3 semanas. A incidência de aumento de mouses desligados foi de 80 e poucos %. Tu cria um desconforto. Perfeito. Para que o cara pudesse, em cima desse desconforto, pensar no mouse. Economia de pilha também, que gerou de benefício, né? Essa era uma conta que tinha que ter feito. E levado para administração. Tá aqui, ó, foi gasto 20 centavos, a economia foi de... Não, e a gente tá falando algo teoricamente simples, que gera um impacto pequeno ali numa questão de custo de empresa, mas tu imagina essa visão em grandes organizações e profissionais que tenham essa capacidade e competência, né? O quanto de economia pode gerar ou o quanto de valor a mais pode gerar para um grande negócio, né? Se a gente soma no mês, mas soma no ano. Sim. Eu fiz uma conta assustadora semana passada. Eu comecei a somar os streamings que eu tinha e multipliquei por 12. Meu Deus, eu tô gastando 1.500 em streaming por ano. Foi uma conta assustadora. Se eu diminuir 2 streamings, eu gasto 600. Sim. Para aí, são 600 reais no fim do mês do ano que eu tenho para viajar. A mais, ó. E eu acho que é bem importante, e o meu trabalho muito é isso, né? De trazer essa visão do design com toda a parte de criatividade, de inovação, de pesquisa, de empatia, mas vincular a negócios, a planejamento, a objetivos, a indicadores, porque
tu não consegue fazer a gestão de nada que tu não mede. Então, até para que a própria empresa, daqui a pouco que tu está inserido, o organismo que tu está inserido, cada vez mais vejam valor nisso, é importante mensurar esse tipo de coisa, né? Para realmente, olha, esse caminho ele é sustentável financeiramente, ele é operacionalmente viável, é mercadologicamente aceito, né? E agora até que eu estava falando nesses três pilares, são os pilares do design de negócios, né? Aquilo que a gente está propondo, primeiro, precisa gerar valor, seja para o usuário, seja para a empresa, né? Ela precisa, então, ser mercadologicamente aceita. Não adianta a gente criar algo que não soluciona nenhum problema, que ninguém quer. Antigamente era assim, né? Tinha poucas opções no mercado, então se tu fizesse uma fábrica de camisa branca, tu ia ganhar dinheiro porque tu ia vender a camisa branca. Hoje em dia existe muita concorrência, então é muito importante tu utilizar o design para entender realmente essas demandas individuais, né, de um público, achar um determinado nicho, fazer esse tipo de pesquisa, para daí sim criar o teu produto, né? Também não adianta tu criar um determinado serviço que tu não consegue entregar. Tu precisa estar ciente das tuas capacidades, né, operacionais, da tua equipe que tu tem interna, dos teus parceiros, teus stakeholders externos que dão suporte à tua operação, para que tu consiga realmente, a partir de uma venda, de uma comercialização, enfim, tu consiga entregar esse produto, né? E por fim, ele tem que ser sustentável financeiramente. Muitas pessoas têm um propósito muito grande, querem colocar isso, obviamente, em prática, transformar isso, né, em valor, só que elas não olham o seu modelo de negócio, né? Por mais que tu tenha um grande propósito, tu precisa viabilizar isso financeiramente, né? Pode ter uma baita de uma ideia, se tu não tiver recurso ou tu não conseguir captar verba a partir disso, tu não vai conseguir entregar esse propósito. Ir pra Lua é uma ideia incrível. Uhum. Mas vale a pena? Uhum. Nunca mais ninguém foi pra Lua porque chegou à conclusão que não vale a pena ir pra Lua. Não traz muitos benefícios. Tinha o benefício de vencer Estados Unidos contra a União Soviética. Não sei isso. É isso. A tua ideia pode ser incrível, mas ela não gera valor. É cara. E às vezes o nosso propósito... Isso é muito interessante falar, principalmente pra quem tá começando, né? Porque a gente no começo é apaixonado pelo propósito, apaixonado pelas nossas ideias. A gente é apaixonado pelos propósitos, apaixonado pelas nossas ideias. Só que, às vezes, a gente não se dá conta que existe um mundo que precisa consumir as nossas ideias. Será que a nossa ideia é boa para o outro? Será que ela agrega valor? Será que ela é sustentável? Será que eu não gasto mais e eu volto ao meu primeiro negócio? Eu não tinha essa noção nenhuma. Eu tinha noção de eu quero fazer design, quero fazer marca para os outros, quero fazer desenho para os outros. Mas o quanto isso agrega? Eu não tinha, na época, condições de responder uma pergunta que eu faria. Se o Cristiano tivesse sentado aqui, o Cristiano no início da carreira, eu faria uma pergunta para ele, de assim, cara, tu tem ideia de quanto a tua marca, o teu desenho, o teu projeto agrega de valor pro teu cliente? Se eu ouvisse isso, de repente eu ia dar meio enrolada. Se eu perguntasse assim, mais específico, e quanto dá de dinheiro para ele? Eu não saberia responder. Essa é uma pergunta fundamental, porque o quanto que tu faz o trabalho do outro, a vida do outro melhor, mais fácil. E não é que tudo aquilo que tu faça, ele tem que gerar resultado financeiro positivo, mas a soma das coisas que tu faz, porque tu tem as tuas necessidades de pagar os teus streamings, de viajar, de pagar tuas contas, de comprar tua casa, comprar teu carro, enfim. Então, tu precisa, que é o que eu sempre prego também, principalmente pro pessoal da economia criativa, né, em diversificar suas propostas de valor, né? Alguma dessas propostas, daqui a pouco, elas, num primeiro momento, elas não vão gerar retorno financeiro imediato, mas se tu for olhar numa linha do tempo, a soma delas, elas vão fazer sentido, elas vão fazer tu te movimentar, tu dar algum passo. O próprio exemplo aqui do estúdio que tu estava me falando, né? Vocês só estão conseguindo agora mais um espaço, mais estrutura, por vocês terem conseguido minimamente, com os recursos menores, conseguir entregar valor e gerar valor com pouco, né?
naquele momento não estava rentável, vocês não estavam ganhando recursos diretamente para isso, mas isso fez com que vocês dessem agora um novo passo para incrementar essa proposta de valor, alcançar mais pessoas, conseguir produzir mais conteúdos, né? Então, de alguma forma, a criação ela tem que, como tu falou, gerar valor. Que seja qualquer tipo de valor financeiro, valor econômico, valor emocional, algum tipo de valor, ela tem que ter sentido na vida do outro. No início da vida de um profissional, ele costuma ser muito apaixonado pelo que ele faz. E acho que com o tempo, um dos maiores amadurecimentos profissionais é perceber que o que tu faz tem que gerar algo para o outro. Uhum. Eu acho que essa é a magia da coisa, assim. Vou te dar um exemplo. Tu pode ser o melhor palestrante do mundo. Pode falar, assim, bem pra caramba. Tu pode ter uma dicção perfeita, tu tem um texto perfeito, e aí tu chega na frente da tua plateia e tu começa a falar. E a tua palestra ela é perfeita. A melhor palestra já vista no mundo. E a plateia toda são chineses. E eles não falam português. Não adiantou nada. Eles não entenderam uma palavra do que tu disse, eles vão ver um cara gesticulando, falando, e aquilo não significa nada e não mudou nada. Então, tipo, não importa o que eu falo, importa o impacto que tu tem na vida do outro. Às vezes, um palestrante, um professor médio vai ter mais impacto do que um fantástico. Porque a questão... E eu tive 17 anos na sala de aula. Eu sempre digo que eu não sou medido pelo quanto a minha aula foi boa. Eu sou medido sobre o quanto o meu aluno é incrível. Perfeito. Porque tá ali. E esse eu acho que é um amadurecimento profissional muito grande, quando tu descobre que não é tu. É o resultado do que tu faz gerando impacto na vida do outro. Isso está muito linkado com aquilo que a gente começou no podcast a falar, que é a paixão por servir. Quando tu é apaixonado por impactar positivamente a vida das pessoas e se doar para isso, tu tem essa preocupação, esse interesse genuíno e facilita esse processo, né, de transmissão, né, de valor. Né? Que link incrível isso que tu fez. Eu te confesso que teu link da gastronomia, como servir, como design, é uma coisa que eu vou implementar na minha vida, que vai começar a virar parte do meu repertório, porque é muito legal isso. Como isso do servir é uma base da humanização. Um designer, assim como todo profissional, tem que saber servir. Tem que saber... Cara, isso é incrível. Eu acho que a gastronomia traz uma coisa muito legal disso, né? Quando eu falo para desenhistas, eu falo muito para desenhistas, eu tive curso de desenho, já alunos de desenho, eu sempre digo uma coisa. Um desenho não é medido pelo quanto ele é bonito. E o artista está muito preocupado sobre quando o desenho dele é perfeito. Aí eu mostro uma imagem de um desenho de um tigre. Perfeito, lindo, maravilhoso, assim, super bem desenhado. Quanto vale? Sei lá, R$50, R$100, 200, 500. Aí eu mostro uma foto do Tony, do Sucrilhos. O Tony do Sucrilhos, até a última vez que eu sabia, o valor do mascote do Sucrilhos era 80 milhões. Eu não lembro exatamente quanto, mas era muitos milhões. Sim. Qual o mais bem desenhado? É o Tony ou o outro? Isso é óbvio que é o outro. Só que um vale 80 milhões e o outro vale, sei lá, vamos botar 8 mil, que seja, R$800, não sei. É uma diferença muito grande. Não é o valor O valor não é dado pelo quanto o tigre é bonito. Mas por que o Sucrilhos é tão caro? Porque alguém decidiu? Não, cara, porque as pessoas compram os Sucrilhos quando vê aquele cara daquele tigre. Sim, pela importância que ele tem na vida das pessoas, né? Exatamente. Aí eu mostro a embalagem do Sucrilhos sem o Tony. Só a embalagem do Sucrilhos, tira o Tony, parece sabão em pó. Ele vende Sucrilhos. Claro. E isso tudo é também o papel do design. Claro que não é fácil, não é da noite pro dia, que tu tem uma consciência daqui a pouco de um personagem como esse, né, que tu consegue implementar, mas tu traz esse exemplo que é perfeito, né, de como algo simples, teoricamente, né, pode gerar valor, né, e representar valor, né, então... E já nos encaminhando pro fim, deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Como porque assim, o pessoal tá lá, do outro lado, muita gente está começando as suas carreiras, e deve pensar assim, meu Deus, eu quero fazer isso. Como é que é o teu trabalho? Me conta assim, conta pro pessoal o dia a dia do teu trabalho. Como é que é trabalhar com o que tu trabalha? O dia a dia do meu trabalho. Eu tenho um desafio bem grande por opção. Então, desde lá que eu comecei a trabalhar dentro de empresas, né? No final da faculdade, eu optei por entrar na empresa Júnior SPM. Então, que era um trabalho por projeto, né? E trabalho consultivo. Desde o momento que eu saí
da empresa Júnior SPM e me formei, eu nunca mais voltei para dentro da organização diretamente, no emprego com horário definido e batendo ponto, né? Por um lado, obviamente, todo mundo agora com a pandemia, porventura, muita gente experimentou, né, essa autonomia de trabalhar de casa, etc. Isso é espetacular para o meu lado criativo, de eu poder me conectar com diferentes empresas, diferentes organizações, realidades, áreas da gastronomia, da gestão, da inovação, de startups, enfim, aumentar cada vez mais meu repertório. E para o outro tem um grande desafio que é a própria gestão desses múltiplos projetos, né? Então, eu consigo diversificar as minhas propostas de valor. Hoje em dia, eu presto mentorias para startups, eu presto consultoria, daí na parte de design de negócios. Se tu tem uma ideia e quer colocar ela em prática, a gente, em conjunto, cria algumas ferramentas e alguns caminhos, né, para que essa implementação seja da forma mais facilitada possível, né, que tu aprenda durante todo esse processo, vá modelando o teu negócio, né. Se tu tem uma ideia e uma empresa já consolidada, a gente também faz um mapeamento lá dos teus objetivos, faz um diagnóstico, define os projetos internos da empresa que ela pode fazer para melhorar e para alcançar esses objetivos. Faço projetos daí especiais, assim, digamos, né, que são esses projetos de food design, de experiências. Os mais legais, né? Vamos ser sinceros, são os mais legais. Eu amo, né? É onde eu coloco, por exemplo, esses projetos, claro que eles me trazem retorno financeiro, né? Mas se eu for comparar com o que me demandam de tempo, é muito maior versus o que eu ganho lá individualmente. Só que no todo faz sentido para mim, porque eu me realizo com o meu propósito tanto da gestão quanto da gastronomia, né? E então esses projetos são bem legais, né? Onde a gente desenvolve algumas experiências, né? E até quando eu consigo conciliar empresas ou ambientes de negócio e levar a comida, porque eu acho que o alimento e a bebida, a comida e a bebida, é uma ferramenta de conexão entre as pessoas, né? Verdade. E o food design é isso, é esse olhar sistêmico sobre a cadeia de alimentação e bebidas, identificando oportunidades, né? E o meu trabalho é pegar um pouco desse alimento e bebida e colocar em outros ambientes. Como um evento, eu sou apaixonado pelo mundo dos vinhos, né? Eu tenho um evento chamado Rota Rara, que é um Oscar do mundo dos vinhos, e que justamente eu uso todo esse repertório ferramental para gerar a melhor experiência ali pro usuário, para que ele realmente, aquele evento que é uma vez só ao ano, seja o evento de vinhos, né, que marque realmente a vida das pessoas. Então esse é um exemplo que eu também uno a parte da gastronomia e bebidas, né, com a parte de gestão, e que nesse caso é uma empresa minha mesmo, então é mais uma fonte de evento bom receita. É aquele evento que o pessoal fica pensando assim, ó, não, para aí, falta 2 meses. Uhum. Pode ser uma vez, não precisa ser toda semana. Sim. Mas o pessoal fica contando pra ele chegar. Isso é muito legal. Desde que tu me falou dele, tu me deu o prospectozinho dele ali. Uhum. Passaporte, né? Passaporte. Uhum. Eu já fiquei assim, não, que na próxima eu tenho que ir. Sim. Eu tenho que ir. É muito legal. Não, e tá mais que convidado. Então tem diferentes formas, né, e a minha prestação de serviço, desde lá do início, eu criei um modelo de prestação de serviço, onde eu faço um diagnóstico, monto um plano de projeto, monto uma equipe, é um PMO, né, um Project Management Office, eu me acoplo a determinada organização, monto uma equipe e eu estruturo um plano de projeto, por isso que essa questão de gestão de projetos é muito importante, para que eu consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E eu utilizo isso para minha gestão e para a gestão dos projetos que eu presto, né? As consultorias que eu presto. Então eu monto essa equipe, tenho um cronograma, então geralmente é uma imersão, né? Uma vez por semana, a gente tem um sprint entre uma imersão e a outra, então uma vez por semana durante 4 horas. E isso faz com que eu consiga entregar um valor muito diferenciado do mercado, porque não é aquele tipo de consultoria que tu acaba se vinculando à empresa e vice-versa durante um longo espaço de tempo e os resultados acabam se diluindo, né? Então é um momento de muita atenção, né, que a gente tem ali em cada uma das imersões, de construção das ferramentas e principalmente entre um encontro e o outro de execução desses projetos. Então a gente vincula a parte do planejamento com a execução, que é hoje em dia a gestão ágil, ela pede isso, né? O que é mais legal pra ti? A execução ou o planejamento? Eu sei que tudo tem os seus...
Mas a gente tem as nossas paixõezinhas maiores. Sim, eu tenho uma Eu tenho meu chute. Eu vou dizer se depois eu acertei. Eu tenho uma característica muito de organização, eu gosto de ter a visualização daquilo que vai ser feito, né? E isso comungado também, porque eu vejo que muitos projetos fracassam porque a demanda ela é colocada top-down, né? O top-goela-down, de cima para baixo, né? Top-goela-down é maravilhoso. E é muito importante essas dinâmicas que a gente executa, elas envolvem todos. Eu sabia que era no planejamento. Eu tinha certeza que era planejamento. E obviamente na execução eu criei um mapeamento dos meus perfis, então eu tenho até algumas ferramentas do design de negócios e do design como um todo que eu uso para o meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto de carreira. E uma das ferramentas que eu utilizei é um mapeamento das minhas características, né? Então uma delas é o intrépido, que quando eu preciso executar, me baixa Tipo, eu bloqueio tudo que tá fora, todos esses outros projetos que estão em andamento eu consigo bloquear e eu executo aquilo lá. Faço acontecer de alguma forma ou de outra, tem que ser feito. Então eu fico jogando com essas características ao meu favor, né? Eu acho que a gente tem muito papo pela frente, né? Eu acho que a gente vai ter que bater um outro papo, vai ter que fazer um outro podcast, porque acho que não para mais de falar, né? Foi o objetivo de a gente fazer esse podcast, né? Porque nossas conversas, elas fluem tanto, né? Que vamos botar isso... Vamos fazer uma versão 2? Vamos, com o maior prazer. Então, Guilherme, acho que foi um prazer te ter aqui. Quer dar um recado final pro pessoal que está nos assistindo? Eu queria primeiro novamente te agradecer, né? Te dizer que eu te admiro muito como pessoa, como profissional, que foi meu professor, né, num curso de food design, né, um tempo atrás, e desde lá eu me apaixonei pelo teu método de ensino, né, a tua forma de tu transmitir conteúdo, conhecimento, né, as nossas paixões tanto da gastronomia também quanto do design também nos conectaram. Dizer que eu estou muito feliz também com toda essa tua etapa agora de carreira, de cada vez mais crescendo aqui nesse ambiente, né, que sem dúvida está te impulsionando cada vez mais. E para o pessoal que trabalha com design ou que não é designer, né, e gostaria de se apropriar um pouquinho mais dessas ferramentas, né, eu digo que consumam Chicken Trilhas, né, e todos os outros conteúdos, né, voltado para esse pensamento, porque o design é um pensamento, uma forma de pensar, uma forma de viver, né, então cada vez mais bebam dessa fonte que eu tenho certeza que vai gerar muito impacto positivo, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Guilherme, muito obrigado por estar aqui, foi um prazer enorme te receber. E vamos bater um segundo papo, um terceiro, porque vou demais. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui. E sigam acompanhando nosso TikToks. TikCast, na verdade, errei o nome. E sigam acompanhando o nosso TikCast. Vão ter cortes na internet. Vamos falando, vamos continuar conversando. Certamente vamos ter outro papo com o Guilherme aqui, que foi bom demais. Um abraço. Até mais. Até mais.